Bom dia, minha gente! Estamos aqui de volta para o segundo dia do festival O Tempo é Ancestral. Agora são 10 horas da manhã e eu vou receber aqui a Arcana Preta, Monique Almeida, que, gente, é uma mulher fantástica, uma oraculista, assim, de mão cheia. E ela tem muita coisa interessante para contar pra gente, né, para falar da vivência dela de taróloga, de cartomante preta. E é bem por aí mesmo a conversa, né? A gente vai falar sobre o racismo que atravessa as leituras de cartas, enfim, a relação com as clientes, né? Será que as clientes negras vivem a mesma coisa que as clientes brancas? Possivelmente não, né? Então vamos lá, vamos chamar a queridíssima Arcana Preta. Né? Tá aqui pro fim do festival, eu deixo de ser a tia do Instagram. Bom, já chamei, vamos esperar ela entrar, ó. Saúde com cafezinho. Opa, tá Bom virado dia. aqui, meu Deus. Bom dia. Bom dia. Agora tá certo. Pronto. Bom dia, meu bem. Tudo bem com Bom você? dia. Tudo bem? Ai, que felicidade. Um prazer inenarrável te receber, viu? Você sabe do carinho grande que eu tenho por você, né? Para além do grande respeito que eu tenho por você como oraculista, né? Vou te apresentar aqui rapidamente, né? Eu gosto de fazer isso para Uhum. depois você mesma se apresentar, como eu venho repetindo aqui ao longo do festival, né? A pessoa que se apresenta de fato bem, né? Cada um sabe muito bem de si, mas também é interessante a gente ouvir a nossa apresentação de outras vozes, né? Então, gente, a Arcana Preta é leitora de cartas e entrelinhas, né? Então quer dizer que é algo bem profundo ali que não fica numa mera superficialidade. Cartomante há mais de 30 anos, tempo para um caralho, perdão aqui. Cartomante há mais de 30 anos faz o movimento de sancofear. Olha para trás para caminhar para frente. Nossa, a gente fica arrepiado, né? Então, conta aí, fala mais de você pra gente. Bom, eu primeiro estou muito feliz. Obrigada, Ana. Obrigada aos astros. Obrigada, Exu, que trouxe esse encontro através do oráculo, que trouxe esse encontro através da comunicação do Instagram e tornou esse encontro mais um ponto de diáspora, né? A gente se encontra aqui por interesses e a gente está aqui, né, falando, realizando. Então, aos ancestrais, às ancestrais, a gente sancofeia e agradece. Eu, por trás da Arcana, ou quem pariu a Arcana, eu sou Mônica Almeida, ou Moniquita Almeida, e aí quando eu era bem criancinha lá, com 11 anos de idade, eu ganhei um tarô de um amiguinho meu. E aí ele disse que a mãe dele tinha aceitado Jesus e que tinha mandado as pessoas se desfazerem de todas aquelas coisas. E aí ele vem com um tarô enrolado no lenço e diz assim: ah, você é meio maluca que nem a minha mãe, eu fiquei com medo de jogar isso aqui fora e me deu. Bom, o senhor foi seu pastor e o tarô não te faltou, né? Então. Não me faltou, abriu o mar ali naquele momento. E aí eu achei, eu não sabia o que era aquilo. É importante dizer que minha mãe, ela que nasceu em 1944, foi criada num orfanato católico apostólico romano. Então, e eu achei que aquilo ali fosse tipo figurinha, montar joguinho e tal. E aí as minhas primeiras experiências foram criar histórias com aqueles joguinhos que eu estava entendendo. Depois, eu um pouquinho mais, e aí eu entendo que é o tarô, eu já era nós somos as crianças guiadas, nós somos as crianças ultra, mega criativas, eu era criança mística, eu era tilelênica beça, então aquilo fez todo sentido, e de lá para cá eu não parei. E aí,
A cartomancia sempre esteve comigo. Confesso que eu ainda leio as cartas como se fosse figura em quadrinhos das pessoas que estão aqui na minha frente. É bem interessante, porque tem, como ontem, né, com o Black Eremita maravilhoso, quando ele tira a carta da energia, sai o Black Eremita. Então a gente está olhando ali a história em quadrinhos acontecer, né? Isso é muito bom. E a arcana preta é parida a partir das dores da Moniquita, né? Muito tempo depois, isso se torna mais uma expressão minha. E aí o meu diário Arcana Preta nasce aqui em 2022. E estou aqui, arcaneando, sancofiando, olhando para a vida das pessoas. Confiando, são confiando, né? Nossa, muito bom, viu? Acho que essa relação imagética tão inusitada, né, com o que você tem com o tarô, assim, é muito interessante mesmo. E de fato a gente vai vendo aqui né, como o Black Eremita anunciou a coisa se desenrolando como uma história em quadrinhos, né? Muito bom. Então fala mais assim, né, como que, porque assim, a gente está aqui, né, para falar de você, para falar da sua história com o tarô, né? Então, e claro, para pensar em como o racismo atravessa, né, essas leituras. Então, né, se você quiser nos contar histórias, enfim, dizer como que você vive isso, né, tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu espero que tenha muitas e muitos tarólogos ouvindo a gente, né, e que ouçam a gente depois, porque eu considero que é muito importante, né, pensar nessas coisas. Os oráculos, de maneira geral, não são coisas que a gente joga assim, né, que a gente faz a esmo, né? Tem toda uma responsabilidade que precisa estar presente enfim, no momento oracular, né? No momento em que a gente abre as cartas, enfim. Então, bom, tô aqui divagando um pouco, né? Mas fala aí. Cara, eu olho, inclusive assim, né, o corpo da gente é oráculo e tudo que fala comunica, né? Então, de alguma forma, a gente está trocando mensagens aí. Eu tenho escrito aqui no meu corpo, né? O corpo é político. E quando eu digo que o corpo é político e os oráculos eles são políticos, eu não estou falando de questões partidárias, eu estou falando de uma questão histórica da população que é pobre, que é fudida, que é periférica, que está procurando a macumbeira, a rezadeira, a cigana, que está procurando... Entende? Então, a gente tem esse movimento de cartas do divinatório, do adivinhatório, de alguma forma como um movimento de pessoas que estão sob opressão. É lógico que a gente tinha lá os adivinhos dos reis, a gente tinha lá as pitonisas da galera e tudo mais, mas eu estou falando de uma prática marginal, né? Eu estou falando de uma prática marginal porque quando o governo não atende, quando o marido dá porrada, quando o emprego não chega, você vai correr para o colo de alguém que conecte você ali de alguma forma, né? É o Pai de Santo, é o pastor, porque também é oráculo, né? É porque o oráculo ele vai comunicar com a gente, vai ser aquilo ali que vai ser escutado, porque as igrejas evangélicas têm ali também o seu oracular a partir da Bíblia e tal, mas oraculam de alguma forma. E aí é aquela mãe que vai correr para lá, ou é aquela outra mãe que na chacina que a gente teve também, aquelas pessoas que perdem outras pessoas, elas vão correr para o oráculo. Elas vão correr para a Bíblia, que é o pastor que vai oracular, ela vai correr para a mãe de santo, o pai de santo. Então, toda a prática oracular, para mim, ela tem um marco político do acolher. Porque a galera chega muito ferrada. Né? Ana, me interrompe também, tá? Porque senão você a canaca. Não, eu tô te ouvindo aqui e me lembrei de uma coisa. Você falou, né, a Bíblia como oráculo, né? E de fato, quando eu era adolescente, eu tenho um percurso espiritual bem doido, né?
Mas em um dado momento eu tinha uma grande amiga, enfim, minha amiga até hoje, né? A gente tinha ali 11 anos e ela era evangélica. Ela era da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Niterói, né? Onde eu cresci. E eu era meio, assim, eu fiz primeira comunhão, né? Parte da minha família é católica, então eu fiz primeira comunhão muito porque eu queria experimentar a hóstia. Eu tinha essa curiosidade, sabe? Mas enfim, depois fiz assim, o cristianismo nunca me tocou muito, né? O coração, então eu tava ali meio assim. E aí ela me perguntou se eu adorava a Deus. Aí eu falei assim, pô, acho meio maneiro, assim, tipo, bem Gente, diferente. pequena, toda a vida. E aí ela ficou preocupadíssima e ela falou, não, peraí, eu vou aqui abrir a Bíblia, né, pra gente ver aí qual é a sua situação. E aí escolheu uma página aleatória, o oráculo já tá gritando aqui, escolheu uma página aleatória e abriu, esse é um negócio de Sodoma, Gomorra, e eu fiquei com medo. E acabei tendo uma pequena fase ali evangélica na minha vida, sabe? Deus respondendo, então, mete o pé, tá? Pode ir embora. Obrigada, nota 3, pode ir. Então, assim, só a sua fala me fez pensar nisso, né? Mas, de fato, o oráculo é um lugar de acolhimento, né? Para aqueles momentos de desespero, né? Ou, enfim, ou nem tanto desespero, mas para os momentos em que outras instituições, outras instâncias não estão ali presentes para dar as respostas que a gente precisa, né? Muito Gente, tá todo mundo aqui dando bom dia. Bom dia, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, tá? A gente está só no início dessa conversa, que já começou maravilhosa e promete só melhorar, né? Mas então, retomando, né? Eu queria te perguntar como que você identifica o racismo no tarô, né? Ontem a gente já teve a fala do Marcelo e foi muito interessante, então é legal te ouvir também para agregar mais coisas, né? E como eu identifico, né, o racismo no tarô? Acho que de diversas formas eu identifico no oracular, quando a gente olha para a internet, a gente tem o lugar da fala encantada, inclusive a gente teve o Black Eremita ontem, quais são os outros 2 nomes que estarão conosco de homens? Teve o Lucas também, ele como astrólogo, né? E são os 2, o Black Eremita, o Marcelo e o Lucas. Isso foi muito foda de você ter trazido essa abertura também, porque hoje o lugar tilelênico, místico, de muitos seguidores e muitos muses é a mulher branca, hétera, magra, rica. E o corpo do homem preto, ele não é contemplado no lugar do oraculista. A gente trouxe, né, 2 caras incríveis. Então você já traz essa disrupção aqui para falar, então, né? Olha aqui, a gente traz isso. E eu identifico quando a gente olha para aquela figura que está ali diante da gente e diante das cartas de uma forma muito única. Inclusive o arcana preta, né? Eu corto essa coisa do arcano como um mistério e eu trago o arcana e eu trago preta para dizer qual é o meu olhar, de onde eu estou olhando, como eu estou olhando, né? O tarólogo é neutro. Eu, Mônica Almeida, meu CPF e a arcana preta, não acreditamos nisso, né? Porque eu sou uma pessoa. Então, assim, e o tarólogo tem que adivinhar. Eu acho que isso também é uma visão muito colonizada, né? Porque você precisa que a outra pessoa fale, você precisa estar em troca ali. Eu acho essa coisa da adivinhação muito perigosa, porque você está vendendo uma prática muito semelhante à aguinha daquela igreja que vai resolver um problema, né? E não vai resolver um problema. Eu vejo o racismo, né, passar por aqui, como eu vejo o machismo passar por aqui, como eu vejo o classismo passar por aqui, quando as mulheres trazem demandas muito parecidas, né? Quando as mulheres pretas se repetem no oráculo
como as mulheres que ainda são, lá em Gilberto Freire, né, você tem a branca para casar, a mulata para fuder e a negra para trabalhar. E aí, né, eu tenho essas lentes, e aí é o meu caso, é o meu recorte, né? Isso não é de forma nenhuma, nenhum tipo de conselho, estou só abrindo a minha experiência, o meu olhar. Mas não tem como eu me cegar para aquilo que eu estou vendo. Não tem como eu me cegar também para as dores muito semelhantes, inclusive quando cai na minha mesa de jogo, o emprego, né? Eu sou a melhor dessa empresa, eu já treinei equipe de pessoas medíocres que foram todas demitidas e eu estou aqui ainda. Né? E aí são muitos atravessamentos que passam, além, claro, da identificação, né? É só jogar aqui o termo festa junina. Na festa junina, o chapéu não entrava na cabeça da gente. Na festa junina, ninguém escolhia a gente para dançar. E aí isso ainda vem, né? Essas relações, elas ainda vêm. E é essa volta toda para dizer que se, né? E aí sou eu, Mônica Almeida, eu tenho alguma leitura política que não é partidária, mas que é para trazer conforto nessa troca, para dizer assim, cara, segura aqui minha mão, porque isso é um projeto para gente. É um projeto para mulheres pretas ficarem sozinhas. É lógico que tem, né? 50% é padê e 50% é você. Porém, a gente tem os outros 50% que nos constroem para ser sozinhas. E aí é necessário que a gente alivie uma certa culpa, se é que isso é possível, de dizer, cara, estão há muito tempo aí projetando e reforçando que a gente fique sozinho, que a gente desacredite o amor, que a gente se coloque na posição de subserviência, né? E tendo um pouco mais de consciência disso, para além das questões que saem no seu jogo, o que dá para fazer? E aí eu vou seguindo essa linha. Falei. Nossa, uau! Estou aqui pensando em muitas coisas e uma pergunta que me veio só uma coisa, deixa eu só... Peraí, antes de fazer as perguntas que me vieram, né? Só ler os comentários aqui. A Camila que disse, total, os corpos quando a gente estava falando do Marcelo, né? Os corpos, Marcelo e do Lucas, os corpos dos homens negros precisam ser colocados imageticamente em muitos lugares, porque o estigma racial sobre eles é muito pesado. Realmente, né? A gente não pode se esquecer de que os homens negros são os mais expostos à violência policial, por exemplo. Então, enfim, só para dizer uma coisa, então, de fato, é importante a gente devolver lugares a esses corpos, né? E o oráculo é isso, assim, porque realmente eu paro para pensar, assim, né, pensando no tarô só. Né? É muito, assim, eu não estou me lembrando de outro tarólogo, assim, é claro que tem, né? Não estou querendo apagar ninguém, né? Mas eu não estou me lembrando de outro tarólogo, ou tarotista, como o Marcelo gosta de dizer, preto, homem, né? Enfim, complicado. E aí depois a Isis falou, não tem como, ela pegou essa frase que você disse para ela, né? Não tem como eu me cegar para aquilo que eu não estou vendo. E a Camila que falou, amei como padei você. Mas, gente, a Moniquita assim, ela é uma máquina de frases geniais, tá? Então, mas, enfim, quanto a uma pergunta que eu queria te fazer, né, sobre essa fala enfim, da vivência das mulheres negras, né, tudo que atravessa a experiência dessas mulheres já chega para você de uma forma muito diferente das suas clientes brancas, né? Sem dúvida. E aí, assim, eu não sei se eu estou formulando muito bem a minha pergunta, mas eu fiquei com vontade de ter um certo quadro comparativo, né? Porque eu acho que é importante, às vezes, e principalmente porque esse espaço serve para isso, né? Para a gente escancarar certas coisas de forma que as pessoas também comecem a perceber, as clientes negras entendam melhor ainda, né? Ou não entendam, ninguém precisa entender mais, porque elas sabem, né? Mas para que elas possam
saber que elas não estão sozinhas, né? Uhum. Se elas não foram escolhidas quando eram adolescentes, por exemplo, isso me jogou lá atrás também, né? Porque eu na dança da vassoura, gente, sempre ficava sozinha, assim. Eram as lourinhas, né? As de cabelo liso, enfim, as brancas que eram escolhidas pelos meninos. Mas, enfim, que elas não estão sozinhas nisso, né? E para as mulheres brancas, assim, saberem que elas de fato não tem um lugar social que é muito privilegiado, embora esses privilégios sejam tão naturais para elas que elas nem conseguem perceber, né? Então, será que, não sei se eu consegui colocar bem aqui o que eu queria, tá? Desculpa. Mas esse quadro comparativo, assim, acho que seria interessante da gente que vocês É, revelassem. legal. Acho que num primeiro momento é sempre importante dizer que eu não tenho um movimento de escalonar sofrimentos, né? Então, eu vou apontar fatos, inclusive com dados históricos, o que não invalida o sofrimento de absolutamente ninguém, né? Mas, por exemplo, as cargas emocionais das clientes que são clientes negras ou lidas como negras, né? Elas têm uma carga importante ligada ao corpo, ao cabelo, ao auto-ódio, né? Elas têm uma carga importante de um histórico de não escolhas. Então, é lógico que quando eu tenho mulheres brancas, a gente também tem as não escolhas, né? Essas duas mulheres passaram por não escolhas. Só que existe uma mulher aqui, que é a mulher preta, além da não escolha, é a não existência. Porque não existe Cinderela preta, né? Existe agora, né? Mas essas mulheres cresceram sem referência alguma de que, para além daquilo que tinha sido colocado para elas como não, elas pudessem, né? Bom, a gente teve um exemplo agora da Thaís Araújo e da autora da novela, que quando aquela personagem ela é uma personagem ascendente, ela bota a personagem para vender de novo lá sanduíche na tela, alguma coisa assim. Então, é muito complexo porque a gente vem de muitos nãos além da não existência. E aí, isso psiquicamente, portanto, energeticamente, faz um estrago na vida de qualquer pessoa. Ponto. Nenhuma boneca se parece com você. Nenhum casamento tem alguém como você. Nenhuma novela mostra alguém como você. Né? Então você já se constrói do não. E quando mostra, você está numa senzala, você está apanhando, você está numa delegacia. Né? E aí a gente não tem esse corte quando a gente está falando de mulheres brancas ou lidas como brancos. Né? A gente tem um lugar e um não lugar. Para além disso, a gente tem um olhar para corpos pretos, né? Que são os corpos da objetificação. Ok? Que a gente tem aí uma Virgínia e antecedente dela uma Patrícia Poeta e tal, de mulher. Ah, tem a mulher branca no samba, ok, mas quando a gente está olhando para mulheres pretas, né? É o corpo autorizado a ser tocado. É o corpo com livre acesso. É um território que pode ser invadido, né? Pode ser invadido, né? E aí os números vão mostrar isso também em relação ao número de mulheres violentadas, ao número de mulheres, mais uma vez, né? Mulheres brancas, é óbvio, passam por abuso também. Eu estou falando de uma leitura social, né? Onde o corpo da mulher preta é visto como corpo acessível, porque ela já é visto como corpo pobre, portanto ele é visto como um não humano, né? Enquanto essa mulher branca ela vai ser vista como pobre e tal, vai estar, ok, também vai estar colocada nisso, mas a gente não tem esse atravessamento racial que está aí há um tempão dizendo que esse corpo pode e esse corpo não. E aí isso vem para a mesa de jogo com todas as nuances e com todas as combinações que isso coloca. Com todas as dores psíquicas, emocionais e, portanto, energéticas, né? Isso fica muito óbvio na mesa do jogo. E aí a gente vai tentando usar ferramentas e manejos e conexões e conversas muito importantes, né? Eu não adivinho coisas, a gente conecta juntas.
do que a gente consegue fazer com aquela realidade que se coloca ali. Né? E aí, para mim, eu tomo caminhos e eu tomo discursos aqui. Né? Isso é uma coisa bacana, que depois você dando a oportunidade eu vou falar quais são os discursos que eu uso de um lado e de outro. Né? Porque a gente tem diferença. E justamente eu queria te perguntar como que você lida com isso, né? E como que o seu discurso se adequa a cada tipo de situação, né? Levando em conta todas essas diferenças que precedem, né, o momento oracular. Sim. O público de pessoas pretas e brancas que chega a mim, ele é um público que eu vou lá escolher no algoritmo. Portanto, o algoritmo vai identificar se você eventualmente tem ali uma vertente religiosa mais parecida ou mais próxima, se você procura muitas coisas sobre essa coisa do afro-brasileiro, macumba, terreiros e afins, né? Então é muito comum que eu utilize esse tipo de discurso porque eu recorto o público que é afim desse discurso. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando eu penso o discurso com mulheres pretas, né? Porque eu entrevisto a cliente antes, assim, chega aí, adivinha, no meu anjo, inclusive se você está aqui e você vai jogar comigo, saiba que você vai ser entrevistado, porque eu não vou cair na sua vida de paraquedas, eu preciso que você me dê um mapa, né? E aí, eu trago sempre as pombagiras. E eu sempre faço um contraponto com esta maluquice de saia de LED, rodopiando e sapato alto. Gente, é um delírio coletivo, é histeria coletiva. Eu acho que tem diversas coisas aí, né? Nessas luzes de LED e pombagira, sei lá. Mas assim, eu trago a pombagira como mulheres pretas, miseráveis, que morreram no final do século passado e elas só são pombagira da lixeira e tomaram 7 facadas porque foram mulheres que são oriundas ou uma ou duas gerações depois do 1888 e que morreram nas lixeiras. Assim, olha o atravessamento que isso tem. Pombagira da lixeira. Bom, ela teria morrido na lixeira se ela fosse uma sinhá? Não, né? Então, assim, nesse exato momento tem um monte de mulher preta morrendo na lixeira. Então a gente está continuando a produzir isso. E aí eu acho muito maluco que as pessoas se ponham a sapatear com vestidos de luz de LED sem entender o que essas histórias querem dizer, a repetição perigosa disso. E aí, Mônica Almeida, meu CPF, eu mesma, Irene, as 3 pessoas aqui dentro consideram isso de uma maneira muito importante. E aí, o discurso que eu uso, né, da pombagira ou dessa mulher, que eu falo assim, elas tiveram que aprender na marra. Elas precisaram sobreviver. Elas fizeram abolição porque eram as ganhadeiras nos tabuleiros, nos cabarés, vendendo o que tinha para vender. Porque era um filho que estava ali, porque era um teto que não ia ter mais, e foram violentadas, e morreram da maneira que morreram. Outras também conseguiram enriquecer, e tem as suas histórias, são o 0,01%. E aí, o discurso que eu uso para além daquilo que está dado na espiritualidade, na conexão, cara, você já pensou na sabedoria da pombagira, assim, daquela Maria, daquela outra Maria, né? O que ela faria no seu lugar? Sem pirlim-pim-pim, sem maluquice, sem mágica, né? Pirotecnia lá com Macedão. No teu dia a dia, né? Que às vezes tem 3 filhos e marido bate e não dá para... então, o que dá para fazer? Dá para juntar dinheiro debaixo do colchão? Você confia em alguém? E aí a gente vai ter um mover quilombólico aqui. Eu vou entender como é que funciona a sua vida para a gente trocar como é que seria isso, né? Não dá para dar conselho assim, a espiritualidade disse, vai lá, a gente tem muita responsabilidade nisso. Porque muitas vezes quem atravessa a tua mesa, né, é uma pessoa que apanha. Ou como uma mulher preta que veio até mim e eu não tinha com quem falar, né? Eu tinha uma filha e eu precisei, né, abortar, eu estava grávida, eu não falei com ninguém, eu tô falando com você. Nossa, que forte. Então, a gente tem muita responsabilidade nesse negócio aqui, sabe? Não é sobre ser partidário, como Conceição Evaristo diz, é o nosso mover quilombólico, né?
porque esses problemas eles ainda acontecem, eles estão na mesa de jogo, e achar que é só um pó de pilim-pim-pim, um ritual dançando com a mão para a lua, que você vai estar minimamente trocando alguma coisa aqui, está muito errado, cara. Está muito errado. E isso que você diz é importante mesmo, né, da gente falar sobre isso, porque o mundo, eu estou pensando no Brasil, né, da importância de falar do oráculo também politicamente, porque a gente está num país como o Brasil, né, em que as práticas oraculares são usadas, né, de acordo com a conveniência também, né? A Valentina Odara até falou assim, a pombagira de iPhone, né? É isso, essas manifestações, né, de um pensamento, do pensamento indígena, né, dos ritos religiosos, é muitas vezes usado de maneira irresponsável, né, por gente que só quer tirar daquela cultura o que interessa, né, seja notoriedade, enfim, como você falou, as luzes LED, né, o show pirotécnico, chamar a atenção na internet, quando isso é algo muito sério, né, são mulheres que se utilizaram de uma série de recursos em situações extremamente inóspitas, né, difíceis, para conseguir sobreviver. Então, é importante trazer isso, né, para a leitura. Né, acho que... Enfim, hoje eu não estou conseguindo elaborar tanto assim. Eu estou pensando na carta do Marcelo, gente, a temperança. Calma, né? Vamos no tempo das coisas, né? Mas, enfim, isso da pombagira, né? Das pombagiras, é algo que você traz, então, sempre nas suas leituras, né? E como é que isso costuma ser recebido, né? De acordo com a cliente que está diante de você? Apesar de acordo com a cliente, é sempre recebido com espanto. Não tem uma pessoa que eu não diga assim, então, deixa eu te contar uma coisa. Todas as pombagiras foram mulheres que tiveram uma vida muito fodida, que se não estavam correndo da chibata, estavam correndo do tiro, estavam correndo para sobreviver. Ai, mas foi rainha, tá? Só para, né? Vamos tá parando a coisa de foi rainha. Pode ser rainha, tudo bem, pode ser rainha, pode só sentar no trono, beleza? Vamos botar aqui o pezinho no chão da mesma maneira que elas colocaram, né? E elas tiveram que dar o jeito delas, sem mais e sem menos, né? E aí, quando essas mulheres voltam na cabeça de outras pessoas, né, a Maria isso, a Dona aquilo, e você tem o mítico, o místico, o ancestral, e você ali dentro daquele caldeirão, penso eu, né, e aí sou eu, para buscar, como oraculista, uma resposta, porque quem chega para mim quer alguma resposta, né, e eu penso muito na grana que essas clientes investem, né? E como elas estão dando o jeito delas para pagar minha consulta. E aí a minha forma de ofertar isso cara, vamos entender a sua realidade, de acordo com a história dessas mulheres. O que essa mulher faria? Como ela faria? E aí a gente falou de rito, né? Mais cedo. O que eu costumo fazer, aí fica para vocês aí, né? Para quem quiser anotar. Quando essas mulheres sentem no coração, falam assim, cara, compra uma ou duas rosas, se não der para comprar rosa, compra uma flor, enfim, né? E aí, quando você pegar aquela flor ali, você conversa com aquela pombagira. Qual? Sei lá, velho. A primeira que passar, ela vai te ouvir. Dona Maria, tem tantas por aí. A primeira que passar, você não precisa de nome, sobrenome, 7 pulos, 15. Não, você só assim, agarra aquilo com fé, né? E fala tudo de Maria, né? O bom delas é isso, né? Que a gente chama e elas vêm mesmo, né? Elas são muito solícitas, assim. E provavelmente para dar uma sacudida na gente, mas também para dar uma moral, né? Para segurar nosso
é aquela pombagira que tá esperando você falar do Maria. Ela, por falar nisso, queria bem falar com você. Ai, que bom, tava mesmo querendo falar com você. Tem um assunto aqui pra gente trocar. Então, assim, cara, e conversa as tuas dores, e conversa aquilo que tá pegando, onde é que tá doendo, como é que tá doendo, sabe? Deixa aquela rosa ali por 1 ou 2 dias e você conecta com aquilo. Quando ela já ficar murchinha, você pega, faz um banho com aquelas rosas ali. Ai, meu Deus, mas isso é altamente macumbístico. Cara, pode ser. Tá tudo bem que seja. Mas se não for também, você está se conectando com alguma coisa na sua cabeça, seu subconsciente vai responder. Você pode ir por um lado, você pode ir pelo outro. Mas o que eu estou querendo dizer com esse ritual é para você se conectar com alguma sabedoria ancestral que tem uma finalidade de te dar uma resposta mais objetiva do que dançar com a mão para a lua, do que matar 1 milhão de galinhas ou sapatear com luz de LED. Então, quando a gente conversa com a espiritualidade, de alguma forma a gente precisa buscar o que você quer, o que você está querendo com aquilo ali. Né? Acho que eu caminho por aí. Nossa, incrível, incrível. E assim, eu estava pensando aqui também numa outra coisa, né? Voltando mais para a questão, né, do racismo que atravessa as leituras, né? Eu queria saber de você, como oraculista, entre outros oraculistas, né? Eu não sei se como que a gente pode colocar, como poderia colocar isso em números, né? Mas acredito que haja muito mais oraculistas, muito mais tarólogas, cartomantes brancas, né? Por questões, enfim, óbvias, por exemplo, tem mais dinheiro para investir em cursos, né? Você nunca fez curso, né? Ou já fez? Você Já sempre... fiz. Inclusive, o racismo passa por mim aí. Né? Sim, Porque quando eu começo, eu ganhei aquilo. E aquelas cartas foram um brinquedo para mim durante muito tempo. E aí depois é que eu fui entendendo o que era aquilo. E aí comecei a jogar, comecei comprando livrinhos e tal. E aí quando eu vou fazer os cursos, né? Eu fiz a escola brasileira, a escola francesa, a escola da puta que pariu. Eu fiz as escolas porque eu precisava me validar. Uhum. Sim. Quando a gente pensa na prática oracular passada de um para o outro, vamos dizer, nesses territórios afrodiaspóricos, você só precisa se validar com o seu babalaô, com o seu babalorixá, com aquela sua tia velha que é cartomante. Menina, vem aqui que eu vou te ensinar um negócio aqui, era você e ela ali no miudinho, até porque não podia estar contando para todo mundo, era um negocinho ali para deixar baixo, quero saber um negócio aqui, né? E aí isso se tornou, obviamente, né, como o próprio baralho Lenormand, que foi cooptado por pessoas muito depois que a Madame Lenormand tinha morrido, então usaram o nome dela para vender o Lenormand, a mulher nunca pegou naquele baralho, assim, eu acho uma desfaçatez, né? E eu precisava daquilo para me validar. Né? Então, sim, tem, até hoje, você consegue um livro na internet e tal, mas já há bastante tempo é alguma coisa que você precisa dispor de tempo, de grana, né, de prática. E você, como uma condição de pessoa preta, eu vou falar da primeira pessoa do meu singular, eu praticava, jogava, tinha cliente, tinha tudo, mas eu ainda falei assim, não, gente, já macaca velha de estar jogando, mas eu preciso fazer os cursos. E jogando desde criança, não, mas eu preciso fazer os cursos para saber se eu estou certa. Aí fiz um, acabei, fiz outro, acabei, fiz outro, acabei. Até que falei, gente, eu vou fazer curso. Não, tá aqui, tá acontecendo, está. Né? E, inclusive, conversando com Dona Maria Padilha, há algum tempo, que ela disse para mim, então, não esquece que você é cartomante. A leitura, não preciso ler mais. Ei, vamos lá? Você é cartomante. Então, ok. Isso uma relação, acho que fetichista com o diploma, né? É uma coisa que não nos pertence, que é mais uma manifestação da colonização, né, dos nossos pensamentos, né? Então e não tem porque as nossas tradições são orais, né? A gente transmite tudo, né? Essa sabedoria que se prova, ela está aqui, né? A gente pode sentir essa sabedoria
tudo isso é transmitido de outra maneira, né? Não é grade curricular, não é tenho que fazer esse percurso aqui acadêmico e tal. Então, Sim. mas é difícil, né? Principalmente quando o mundo oracular é tão dominado por pessoas brancas e que colocam esse modelo, né? Que não é nem mais assim, é uma coisa obrigatória, né? Então você tem que ter feito Opa, eu acho que... Opa, voltou? Você tem que ter feito curso X, Y, Z para poder dizer para o mundo que você é capaz de fazer, de ser alguém que orienta os outros, né? E é isso, assim, você diz que desde os 11 anos de idade você joga, né? Então, nossa, são 30 anos que você toca esse material, né? Você desenvolve o seu repertório, como o Marcelo estava dizendo ontem, né? Que curso substitui isso, né? E aí, trazendo um pouquinho da minha vivência, do meu repertório, eu herdei o baralho cigano da minha avó, salve vovó Beth, minha mais velha, minha ancestral, que ali me fazendo sentar no chão, me dizendo que era para sempre colocar um copinho d'água para as pombagiras, né? Se coloque aqui o copinho d'água e coma o baralho, sabe? Lamba o baralho com os seus olhos, absorva essas imagens. Não tem curso que substitua isso, né? E isso desde que eu tinha, sei lá, eu comecei a jogar, eu tinha 16 anos, por aí, né? Não é tanto tempo quanto você, mas é quase, né? Então, isso é muito importante de ser trazido e eu queria aproveitar aqui, antes de você voltar a falar, só para ler o que está rolando aqui nos comentários, né? Até porque, olha, a Isis, taróloga, falou: você é incrível, gratidão, fala tão cirúrgica e lúcida, ainda mais nesse nosso meio místico, né? Então, ó, viu? Reconheçam mesmo essa mulher maravilhosa com quem eu estou falando aqui. E a Valente Nodara falou: esse discurso voltou com força, desmerecer quem fez curso X ou Y para no fim vender o próprio ainda tem essa lógica capitalista, né, marqueteira, de competição que, nossa, é enlouquecedor, né? E é sempre nesse lugar elitista, com certeza, né? Sim, sim. E aí, mais uma vez, né, a gente tem o abuso dos oráculos, porque, cara, já chegou muita gente na minha mesa que, então, eu paguei isso, paguei aquilo outro e tal, e se surpreende, né, porque a Arcana Preta, eu tenho 14 anos de candomblé e tal, não sei o quê. Ah, você não vai falar? Eu falei, não, a gente vai super falar de vida real aqui. Assim, a gente vai muito falar de vida real e tal. E aí eu fico olhando, cara, acho que duas pessoas, sei lá, uma pessoa no Brasil mandou construir um cemitério artificial, assim, chega nesse nível juro por Deus. E aí eu fico pensando, eu juro, gente, é um negócio muito maluco, eu fico, cara, e aí mais uma vez, todas as histórias de dor, mas também de superação, de conhecimento e de justiça de si e do seu povo, né, ficam diluídos no iahahá teatral. E eu fico pensando, né, caraca, o que essa pessoa quer de verdade? Né? O que essa pessoa tá... O que ela... Cara, não, para mim, né, eu, mais uma vez, é o meu CPF. Essa lógica não comporta axé de verdade. Então, é uma histeria coletiva, é um delírio coletivo que está se colocando aí, né, que está vendendo pra cacete, absolutamente irresponsável. Então, tem tanta gente que procura a gente, inclusive porque nós oraculistas nos procuramos, né, porque a gente também precisa disso.
Ana, cara, literalmente ela abriu o mapa do céu para mim, sabe? E foi incrível, e até hoje eu me oriento por isso, a gente se busca, a gente troca axé, a gente se alimenta. E isso está onde? Né? Então, mais uma vez, um mover quilombólico, Cecília Evaristo, quando a Ana faz o grupo dela de estudos, ela bota um monte de gente preta, um monte de gente branca, senta ali. Então, vamos aprender isso aqui, né? Isso tem um propósito, sai de um lugar e vai para outro lugar, isso não é aleatório. Você vai rodar, sapatear, gritar e arrarrar com uma saia para dizer que está trabalhando. Trabalhando aonde? Está cobrando ingresso? É teatro? Ah, porque o caboclo, porque isso, porque eu vou gritar o que, arô, aonde, para fazer o quê? Sabe? Você entende aquela história, você sabe de onde aquilo saiu, não sai, então para de maluquice, porque, juro por Deus, assim, para mim, o cai na bunda, né? E aí a gente tem milhares de likes e views, você fala, nossa senhora, velho, a galera tá vendendo um espetáculo de pirotecnia e eu me atrevo a abrir uma mesa de jogo, espiritualmente me conectar com a pessoa, com aquilo que está aqui, falar assim, vamos partir de um princípio aqui, né? Afetivamente, como é que você está? Financeiramente, como é que você está? E para onde você quer ir? Porque se eu ficar nessa tilelice das energias, a Pombagira disse isso, a Pombagira disse aquilo, a gente, Pombagira tem tanta coisa para fazer, já tinha na vida, imagina em morte, com todo mundo fudido aí, ó, pegando hora extra, sabe? Então, acho que eu sigo esse caminho, né? É o que me move, é o que tem me movido até aqui. Não, e perfeito isso, né? Porque é muito corajoso, né? E por essas e outras eu te admiro tanto como oraculista, né? Você falou que eu te abri o céu, você me abriu também orientações que estão atravessando todo o meu ano de 2025, né? Eu fiz com você aquela tiragem, né? Para me preparar para o ano. Mas, enfim, eu te admiro tanto, assim, entre outras coisas, também por se posicionar dessa maneira, né? Por sair dessa lógica que o Ocidente espera da gente, né? Ele nos engole nesse sentido, em que o oráculo, o tarô, enfim, o baralho cigano, ele se perdem totalmente, né, do propósito que é orientação, e isso significa reconexão, né? Não é, como você disse, né? Não é espetáculo, né? A gente não tem que virar fantoche do Instagram, da Meta, né? Não pode passar por aí, né? E acho que é responsabilidade nossa, como oraculistas, se negar a entrar nesse lugar, mas também a responsabilidade das pessoas que procuram o oráculo avaliar muito bem, né, a quem elas entregam as orientações que elas precisam, né? Isso é muito importante também, né? Sim, sim. E eu sempre brinco, virou uma Harry Pottização, tudo meio Harry Potter, né? Tudo são vassouras voando e luz, e a galera dá uma Harry Pottizada na macumba e tal. Mas, né, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir depois, quando você buscar, né, um oraculista, um cartomante, um astrólogo, assim, de verdade, do fundo, desconfie se essa pessoa foi extremamente fantástica, porque não vai te entregar nada. Simples assim. Quanto mais pé no chão tem a criatura que você procura, mais chances da sua resposta ser então. É isso, é isso, é isso. Não como solução, mas de uma clareza para que a resposta seja uma ferramenta para você usar na sua vida. Né? Não seja um negócio mágico para você, né? Ah, toma um banho, conecta e aí? Aí não faz nada? E aí não faz nada. Tá todo mundo incrível. Eu vou botar a roda para Pombagira para conseguir marido. A Pombagira, meu anjo, tá barato assim? É sobre isso. Então, assim, essas trocas esvaziadas e tal, e, enfim, né, ao procurar um oráculo, se abra mesmo, sabe? Entenda como um momento importante de busca ancestral, seja por quais caminhos forem, né? Acho que é o que eu busco quando eu estou conectando aqui, né? Quando a pessoa senta aqui à minha frente, dói aqui, né? Eu sinto aqui, né? Muitas vezes eu desligo a câmera aqui, eu tenho as minhas pombagiras em casa, eu vou chorar nas pombagiras, porque as coisas que a gente ouve aqui e que a gente precisa ter a responsabilidade de acolher, né?
são densas, né? Então, é muito bom ser oraculista, mas é a dor e a delícia de ser o que é, né? É um dispêndio energético muito grande, né? E fiquei pensando, né, que essa coisa de exacerbar, né, o mundo fantástico, né, a realipotização, como você falou muito bem, é uma coisa muito esquisita, né, porque para nós, pessoas negras, por muito que nem todo mundo esteja muito consciente disso, é algo que a gente carrega no nosso DNA, né? O mundo espiritual e o mundo físico não são coisas absolutamente distintas, né? Muito pelo contrário, é uma coexistência, né? Então, não tem como o oraculista sério ser aquela pessoa que vai dizer assim, vou abrir portais, né? Vou te dar uma poção mágica. Não, gente, assim, né? Tenham responsabilidade também na busca dos oraculistas, né? Sim, sim. Eu queria te pedir uma coisa que eu acabei de lembrar. Gente, Sim. o deck do impeachment. Eu preciso. O deck do impeachment, peraí, gente. Peraí que eu vou buscar. Gente, para quem não estava ontem, né, comigo com o Black Eremita, e para quem ainda não assistiu a live, né, a gente estava falando, né, porque decks de tarô existem assim aos trilhões, né? E aí, nossa, peraí, Olha, ele foi feito por um mano preto, Jonas Teodoro, tá? Jonas Teodoro. Ele é dos arcanos maiores, vem com um livro capinha dura, não sei se ele está ainda produzindo, porque eu comprei no quando do impeachment. Quando que foi lançado? Ai, deixa eu ver aqui. 2010 alguma coisa, gente? Gente, me lembrem o ano do impeachment aí, por favor. Foi naquele... E aí, gente, né? Ele foi muito sensível ao trazer aqui, já vou mostrar para vocês aqui. Né? Olha isso aqui. Legal demais, gente. A carta do mundo, ela é quase uma... Olha aqui, é a nossa Inês Brasil cercada. O bispo é o Macedo. A eremita é Erundina. Eu quero achar aqui. Erundina Eremita. A presidenta. O diabo, como Eduardo Cunha, foi sensacional. O bobo é o Tiririca, ou o louco. O mato, como Kim Kataguiri, foi assim. Gente. A loucura da lua foi a mamadeira de piroca, gente. Ai, gente, eu preciso desse deck. A sacerdotisa Janaína Pascoal. Então, assim... Nossa, é bom demais. Vem cá, qual é o nome do deck? Impeachment Tarot. Impeachment Tarot, gente. E eu acho que... Eu não sei se ele está nas redes ainda, porque realmente faz muito... A parte de trás do tarot sensacional e são cartas classificadas. É incrível. Okay. E aí... Jonas Teodoro, talvez ele ainda esteja nas redes. Jonas Teodoro, tá. Bom, tomara que ele ainda comercialize isso, né? Porque, pelo visto, aqui a gente já tem um monte de comprador. Não é, gente? Nossa, mas bom demais. Ainda bem que eu me lembrei de te pedir para mostrar esse deck, né? Porque, assim, ontem, quando você disse nos comentários, né? Quando eu estava com o Marcelo, achei genial, cara. Bom, a gente está, né, chegando ao fim.
Queria, Uhum. não, quero ser mais abrilhantada pelo seu brilhantismo, então se você tiver alguma palavra, as palavras finais para dar para gente, né? Enfim, ou para orientar outras oraculistas pretas, né? Ou, enfim, as próprias clientes. Tenho palavras finais importantes que são: compre a rifa. Temos uma rifa rolando aqui. Somos 8 oraculistas babadeiros. E aí, esse é o ano que, né, 2026 está chegando. Daqui a pouco tá todo mundo louco, sem agenda. E você, por R$ 11 comprando a rifa, que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui, eu vou colocar no meu, Ana permanece na dela. R$ 11, gente, para você concorrer, assim, são 8 possibilidades de você ganhar aí na rifa, R$ 11 só. Então compre. Todo mundo aqui vai adorar atender você, te conhecer. Isso, acho que para os oraculistas de forma geral, né, a gente que está aí no front, força, fé, café. É isso, porque a gente está no enfrentamento, a gente está na periferia, a gente está se vivificando e vivificando nas bases mesmo, né? Porque a gente sabe que pura e simplesmente qualquer manipulação política, assim, é muito maluco isso, eu sei, mas quando sobe o preço da gasolina, né, mais pessoas vão chegar até você com problema de grana e de emprego. Com o movimento de Red Pill, mais mulheres vão chegar pisoteadas, né, à sua mesa. Eu acho que olhar para tudo que está acontecendo e, de alguma forma, trocar, né? Trocar com quem está ali na sua frente, dizer, cara, porque as pessoas vêm muito esvaziadas de si, né? Fala, cara, segura aqui, você não está sozinha, nho, e a gente vai precisar fazer alguma coisa com o que você tem, com o que o mundo fez contigo e com todas as macumbas que a gente souber. E isso inclui botar o pé no chão de maneira muito real, né? E para quem é cliente, para quem está vendo, em todos os posts da Ana tem lá os 8 oraculistas, ainda vai passar muita gente por aqui. Então fica aí. Hoje tem A Raquel. Hoje tem a Raquel Ireocan também, né? Tá lá no horário. Siga todas essas pessoas pretas. Marque suas consultas. Porque a galera que está aqui tem muita coisa para falar espiritualmente para além disso. Então, a gente tem o Black Eremita, que é um homem preto. A gente tem o Mateus. Não, Mateus. Lucas. Perdão. Eu com o nome do apóstolo. Então, faça seu mapa com a Ana, busque o serviço dessas pessoas, porque isso é um movimento político e é um movimento ancestral também. E muito obrigada, Ana, por ser um portal, por estar aqui, por receber essa galera, por nos receber. Obrigada pelo espaço. Nossa, minha irmã, eu que te agradeço, tá? E queria te dizer que, enfim, não tenho palavras, na verdade, para dizer, né, como que eu fico agradecida por toda essa sabedoria que você nos traz. Estou imensamente honrada, né, de reunir todos vocês, porque, sabe, a gente precisa relembrar ao mundo que a lógica capitalista ocidental da competição não leva a gente a lugar algum, sabe? Então, o que eu queria com isso tudo, e é exatamente o que está acontecendo, é mostrar a comunidade, né? Nós somos comunidades, nós estamos aqui para se apoiar, né? Enfim, e para além da gente, né, apoiar todas essas pessoas também oraculistas que estão nos assistindo, né? Esse festival, gente, eu quero que tenha todo ano, tá? Já vou dizendo aqui. Então, assim, chamar, assim, espero que ele fique tão grande, né, que dê para fazer uma programação assim bem grande também para chamar outras pessoas. Mas é isso. Então eu fico muito agradecida por você estar aqui comigo, né? Estar aqui com a gente, por
por ser minha irmã, por ser comunidade, por ser em astrologuês, né? Falando em astrologuês, por ser minha casa 11, meu Egbeorum, sabe? E é isso, assim, muito obrigada, mesmo, tá? E a gente se revê, né, em outros momentos aqui, fora daqui, né? E, gente, É isso. vão se consultar com ela, assim, vocês não vão se arrepender mesmo. Não é público, tá? Assim, eu fiquei encantada com o jogo da Arcana Preta e tenho certeza de que vocês também vão se encantar, porque é uma mulher forte, uma mulher de palavra certeira, né? Ela é bem virginiana, é uma canceriana virginiana ali, meio leonina também. Desculpa, eu tô dando seu nude aqui, né? Mas é isso, gente. Um beijo grande. Fiquem aí, tá? Às 19 a gente vai encontrar a Raquel Ireucan para falar de... Ela é parteira, gente. Né? Ela é astróloga parteira. Então a gente vai falar de astrologia, nascimento, ancestralidade e o tempo que se herda. Vai ser incrível. Tá bom? Um Beijo. beijo e até sempre, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Até.